Ô Dog, me explica uma coisa. Daqui a 20, 30, 40 anos, quando o Satoshi estiver valendo em torno aí de $1, 2, 3 dólares mais ou menos, como será utilizado o Bitcoin? Porque assim, se a gente for parar para pensar, hoje nós pagamos uma taxa de 1 Satoshi por V-Byte para realizar transações. Contudo, conforme o tempo passa, o Satoshi ele se valoriza cada vez mais. Mas caso o Satoshi chegue a valer uma quantia relativamente considerável no futuro, como será realizado para realizar as transações de Bitcoin? Porque assim, hoje se você for realizar uma transação, dependendo da quantidade de UTXOs que você tiver, você vai pagar em torno aí de 500, 600 Satoshis. Mas se a gente levar em consideração que um Satoshi ele vai estar valendo, por exemplo, 10 dólares, apenas uma suposição, eu estaria pagando em torno de 6 mil dólares para estar realizando essa transação, que no caso sairia 600 satoshis. Como é que você enxerga isso? Bom, esse vídeo é o seguinte, vou dar minha opinião, é claro que esse é um ponto super relevante que nós precisamos discutir, mas cabe uma série de opiniões aqui, de ideias que podemos utilizar aqui para chegar a essa conclusão. Porque é o seguinte, realmente, hoje você vai encaminhar uma transação, você paga 600 satoshis, 1000 satoshis, dependendo do valor da taxa. Contudo, se você for olhar para o preço em fiat, você vai pagar muito caro. Mas vamos supor que um satoshi, por exemplo, chegue a ser muito valioso e ele passe a poder comprar diversas coisas. Por exemplo, por mais que a taxa se manter baixa, o que garante que eu vou ter o livre-arbítrio de querer pagar 600 satoshis, por exemplo, para realizar uma transação on-chain de Bitcoin? Um ponto aqui que eu acho interessante a gente entender primeiro são os ciclos econômicos. Nós precisamos respeitar os ciclos econômicos do Bitcoin, que é o período de adoção, se o pessoal estiver familiarizado com isso, e aí sim nós partimos para a próxima etapa. Então hoje o Bitcoin ele é enxergado pelas pessoas que entendem sobre o Bitcoin como uma reserva de valor, mas não como uma moeda de troca, por exemplo. Então qual que é a minha visão disso tudo? O que eu acredito? A longo prazo, sim, as taxas vão ficar mais caras, porque quanto mais pessoas entrarem e adquirirem o protocolo, as taxas, as demandas vão aumentar, com toda certeza, e consequentemente as taxas também vão aumentar. Aqui eu enxergo uma outra solução para isso. Na minha opinião, possa ser que exista alguma solução, vai haver algum tipo de fork que vai permitir com que as pessoas utilizem apenas a segunda camada. O Bitcoin on-chain, ele não será utilizado na primeira camada. Poxa, você pode virar para mim e perguntar assim, poxa Dog, mas se o Bitcoin não for utilizado em primeira camada, os mineradores não terão mais incentivo para fornecer o seu poder computacional. Com toda certeza, eu concordo nesse ponto, é um ponto a ser debatido, mas eu ainda enxergo, eu não vejo uma solução direta para isso quanto à mineração, quando se trata de mineração, mas eu acredito que o Bitcoin, ele será utilizado em segunda camada. Sim, para você realizar transações, caso você utilize ele para realizar algum tipo de pagamento, você vai utilizar sim a segunda camada. Agora, quanto à primeira camada, eu acredito que o pessoal possa ser que utilize ele como colateral. Então, por exemplo, você vai realizar algum tipo de empréstimo em dólares, adquirir alguma stablecoin e você vai utilizar Bitcoin como colateral. Eu acredito que isso possa ser uma solução para você utilizar Bitcoin on-chain, por exemplo. Agora, quanto a transacionar Bitcoins via rede on-chain, eu já não acho válido. Não sei se a longo prazo possa ser que surja uma tecnologia que permita com que as taxas para transações on-chain, caso chegue a esse ponto, se tornem cada vez mais baratas, até porque eu concordo, a longo prazo, se mantiver da forma que está, possa ser que você não tenha incentivo para você realizar uma transação on-chain. É claro que lembrando aqui que eu não estou falando do valor do Bitcoin em si, eu estou falando do poder de compra, do Satoshi. Então, por exemplo, se você gastar, por exemplo, em torno de 10 Satoshis para realizar uma compra no mercado, sei lá, de conseguir comprar um pão com 10 Satoshis, conseguir comprar, sei lá, qualquer mantimento com Satoshis, pequenas quantias de Satoshi, não seria viável, por exemplo, você pagar 600 Satoshis para realizar uma transação on-chain de Bitcoin, entendeu? Então, meio que nesse sentido, o poder de
compra do Satoshi. Então, eu penso dessa forma. Eu acho que vai haver algum tipo de fork na rede do Bitcoin, onde será implementada uma tecnologia da qual nós não conhecemos ainda. Essa é a minha opinião. Posso estar certo, posso estar errado, você pode pensar diferente de mim e tá tudo bem. Inclusive, eu gostaria que vocês aí comentassem aqui no canal e dessem a sua opinião quanto a esse assunto, porque é um assunto importante e, querendo ou não, é discutível. Precisamos discutir sobre isso quanto ao futuro da rede. E nós precisamos entender como é que pode ser feito isso, uma tecnologia para nós conseguirmos utilizarmos o Bitcoin desta maneira, entendeu? Mantendo para que a gente tenha, né, um incentivo de querer transacionar Bitcoin. Porque é claro, no momento que a gente está hoje, não vale a pena você utilizar Bitcoin como moeda de troca. Tem gente que utiliza? Sim, tudo bem, utiliza. Mas no momento atual, se formos seguir o que diz a lei de Gresham, não vale a pena você utilizar Bitcoin para realizar pagamentos, por exemplo. Então, é uma lei de oferta e demanda. No caso, o que diz a lei de Gresham é a moeda que tem menos valor tende a circular mais, até que o período de adoção completa do Bitcoin seja feita por toda a sociedade. Então, é isso que eu penso. Eu acho que vai ter em algum tipo de tecnologia que vai permitir com que a gente utilize apenas a segunda camada para transacionar bitcoins. É assim que eu vejo dessa forma, e mantendo as taxas cada vez mais baratas, no caso, né? Então possa ser que em satoshis os mineradores possam passar a ganhar menos com isso, mas em relação ao poder de compra do satoshi, vai compensar. Porque é isso que acontece. Quando o minerador ele minera um bloco de Bitcoin, ele sabe que no curto prazo ele está recebendo menos bitcoins. Então, ao longo do tempo, quanto mais bitcoins ele vai minerando, menos quantidades de bitcoin ele vai recebendo. Só que o poder de compra desse satoshi, ele vai valorizando cada vez mais ao longo do tempo. Então, possa ser que, mesmo com a redução de satoshis que é pagos para os mineradores, eles ainda tenham esse incentivo para continuar minerando ou participando ou contribuindo com a rede nessa nova tecnologia que possa ser lançada, entendeu? Então, assim, hoje nós temos a rede on-chain funcionando normalmente, os mineradores têm o poder computacional deles aí, mas a longo prazo possa ser que a rede on-chain ela não seja mais utilizada e seja utilizada apenas a rede Lightning para isso. É claro que nós temos que pensar no problema de escalabilidade, segurança, privacidade. Isso vai existir, quer ou não. Eu enxergo que vai ter alguma tecnologia que a gente consiga armazenar esses bitcoins em segunda camada, realizar as transações, alguma tecnologia como cada um rodar o seu node, ter algum fork proporcionando que um node seja direcionado para cada usuário que utilize Bitcoin. Não sei, é uma coisa de se pensar. Eu vejo muito futuro nisso, porque sim, isso é totalmente a longo prazo. Possa ser que a gente nem veja isso, mas é uma tecnologia que com certeza vai chegar no Bitcoin. Conforme vai avançando, no caso, a tecnologia do mundo inteiro, né, a do Bitcoin ela também evolui. Então, acredito eu que vai ter sim uma tecnologia nova para proporcionar isso para as pessoas que transacionam Bitcoin. Essa é a minha opinião. Ou até mesmo utilizar como colateral, que é uma coisa super válida. Se as fiats não chegarem ao seu fim, possa ser sim que o pessoal utilize Bitcoin como colateral para pegar empréstimo ou afins, entende? Então, essa é a minha opinião. O que você acha? É um tema interessante para se debater. Eu queria saber a sua opinião quanto a isso. Escreva aí nos comentários, é interessante a gente saber a opinião de todos, para saber como é que possa ser essa possível forma de utilizarmos aí Bitcoin e termos incentivo, né, para pagar as taxas, vamos dizer assim, de transação, né? Hoje, beleza, você paga 1000 satoshis, é de boa, mas e mais para frente, 1000 satoshis, será que vai valer a pena? Então esse é um ponto que a gente pode discutir, ver se encontra alguma forma interessante para isso. Mas é isso, essa é a minha opinião. Escreve aí nos comentários. Bitcoin com privacidade, tem link aí na descrição. Spike to Spike mínimo de R$500, Cachorro Nervoso mínimo de 300 e Satisfaction mínimo de R$10. Mentoria com Dog, link na descrição aí também. Você clicando, você será redirecionado lá para o meu blog. Lá tem todas as informações necessárias para você adquirir a mentoria. Beleza? Todos os links aí embaixo tem cupom de desconto. Spike to Spike 20% de desconto. Link do Cachorro Nervoso você é redirecionado lá pro canal do Telegram dele. E a Satisfaction também tem uma porcentagem de desconto aí utilizando meu link. Beleza? É isso. Valeu. Tamo junto. E estude Bitcoin.